Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem morre baleado no bairro do Vasco da Gama. Jovem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Final de semana violento no Cabo de Santo Agostinho com 2 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas no estado, final de semana, foram registrados 18 assassinatos em Pernambuco. 10 dos homicídios ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.977 assassinatos, sendo 1.104 no interior e 873 no Grande Recife. Homens invadem residência na Torres Galvão de Paulista e assassinam jovem a tiros. A notícia é com o repórter Emerson Pereira. Era início da manhã, por volta das 5 horas. A Rua Granja Azul, na Vila Torres Galvão, em Paulista, estava com pouco movimento. Os criminosos aproveitaram essa situação para invadir a casa e assassinar a vítima, um rapaz de 25 anos, identificado como Igor Jefferson de Souza Chagas. O delegado Felipe Pontual disse que os 2 suspeitos entraram pela porta de trás e mataram o jovem na cozinha. As investigações estão muito no início, mas de acordo com as informações preliminares, 2 indivíduos chegaram, arrombaram a porta de trás e encontraram a vítima e efetuaram um disparo. Chegaram como à residência? A pé mesmo, encapuzados, e aí executaram. Estavam na casa, era o irmão, a mãe e o padrasto, e nenhum deles foi atingido, só a vítima mesmo. Foi muito rápido, quando conseguiram arrombar, já efetuaram o disparo e foram embora. Pelo que a perícia falou, possivelmente ele foi morto com tiro de grosso calibre, possivelmente de calibre 12, espingarda, mas a informação que eles estavam com outra arma também, que não teria funcionado? Isso. Eram 2 indivíduos, um com calibre 12 e outro com um revólver. O irmão da vítima não soube informação, um revólver, uma pistola. Isso aí vai ficar a cargo da investigação, mas que não conseguiram efetuar o disparo, só o da espingarda dele, calibre 12. Segundo a perícia, o rapaz foi baleado com um tiro de grosso calibre, que atingiu parte do rosto e a região do peito. A cerca de 100 metros da casa da vítima, os peritos encontraram um estojo de espingarda 12, que pode ter relação com o crime. O delegado conta que o rapaz atualmente estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Em novembro ela caiu, mas não chegou aí para... Chegou na audiência de custódia, foi liberado. Do tornozeleira. Isso aí vai ficar caso na investigação, mas a princípio nenhuma linha de investigação está sendo descartada, mas uma linha forte, né, é do envolvimento cultural. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, o motorista de aplicativo Uber está desaparecido desde o último sábado. Luzinaldo Cricelino, de aproximadamente 45 anos de idade, está desaparecido desde o último sábado. Ele saiu em um carro Uber Fiat Uno branco de placa PDP 4568. Repetindo a placa PDP 4568. Os telefones para qualquer contato, alguma informação a respeito do Luzinaldo Cricelino, de aproximadamente 45 anos de idade, repetindo os telefones 8673-4577, repetindo agora sim, 8673-4577 e também 8355-0633, 8355-0633. Laje desaba e provoca a morte de mulher em Paulista. Os detalhes com o repórter Emerson Pereira. A tragédia aconteceu na Rua 17, bairro de Maranguape 2, em Paulista. Era pouco antes das 5 da tarde. A vítima, Conceição Cesária Rodrigues de Souza, de 41 anos, tinha ido à casa da avó do marido, porque ele ia ajudar a retirar a laje do terraço, que estaria com algumas infiltrações e poderia apresentar risco à idosa que mora ali, sendo que durante o trabalho a laje acabou desabando
e atingiu a mulher em cheio, como conta o irmão dela, Eusébio Rodrigues. Fiquei sabendo através do pessoal, até do marido dela mesmo, que foi uma laje que estavam tirando, quebrando. E ocorreu dela estar embaixo, junto com as outras pessoas, e eles pediram para sair. Então, na hora que ela saiu, foi justamente na hora que despencou a laje. Pelo menos é o que eu estou sabendo, e ela estava na porta. Não deu tempo dela entrar, ficou uma parte do corpo dela fora, outro dentro, pelo que me disseram. Como eu não vi o corpo, eu não sei qual foi o lado. Eu sei que essa laje, quando ela riu, provavelmente com muito peso, mesmo sendo pequena a distância, mas muito pesada, porém, caiu, aí ela fraturou uma perna, fratura exposta, não sei também informar direito qual foi a perna, nem um braço, que ela também teve uma fratura exposta. E um sangramento no pescoço, eu não sei se chegou a atingir, eu acredito que não, o vão não foi, porque deve ter sido alguma coisa na clavícula, alguma coisa desse tipo, entendeu? E na verdade, quando o bombeiro chegou, que o bombeiro foi muito rápido, entendeu? Foi ágil na situação e chegou dentro acredito que do tempo correto deles, socorreram ela foi com vida. Não diga a vocês que ela estava rindo nem conversando, mas ela estava dizendo que estava sentindo muita dor, gritando muito e começou a jorrar sangue. Seu José Fernando, vizinho de Conceição, conta o quanto ela era uma mulher alegre e que se dava bem com todo mundo. Descarregou o caminhão, brincando. Aí quando terminou a mudança, ela, 4 horas, vamos embora. Eu falei, não, Carlos, fica por aqui, dorme aí, rapaz, amanhã tu vai. Não, eu vou para casa, amanhã eu volto para ajeitar o resto das coisas e fazer um almoço. Aí quando foi 5h30 para 6 horas, chegou a notícia, ninguém acreditou. Como nós estamos sem acreditar até agora, porque ninguém viu ela ainda, né? A rua todinha, ela é conhecida na rua, na Cantor Raul C. Todo mundo está lá sem acreditar. O corpo de Conceição foi encaminhado para o IML e a despedida será realizada no cemitério de Paulista. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos ouvir Genildo Pereira, que é da Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Ele fala pra gente quantos assaltos foram registrados no mês de julho e durante o ano quantos ônibus foram alvos dos marginais. Pois não, Genildo? Bom dia, Eliel. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, nas últimas 24 horas fizemos o fechamento do mês de julho em relação aos números de assalto a ônibus, onde foram contabilizados 105 ocorrências de transporte a coletivo no Recife e região metropolitana. Em 2022, já temos 747 ocorrências de assalto a ônibus. É um número muito alto, que comprova que o que está sendo feito, na sua totalidade, não está surtindo efeito. Sabemos que o transporte público ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o usuário do transporte e o trabalhador rodoviário é a vítima potencial dentro do coletivo. Como já se não bastasse, o motorista ele está acumulando função, ele está cobrando, ele está dirigindo, está cometendo um delito de trânsito, onde o artigo 252, inciso 7 do CTB diz que dirigir e passar troco é uma infração de trânsito, e o motorista hoje ele está cometendo esse delito de trânsito com o aval do governo do estado e os empresários. Então, vamos fazer valer o direito do consumidor, você usuário do transporte, que tem os seus pertences subtraídos em assalto a ônibus. Procura a delegacia, preste queixas e represente no Juizado Especial do Consumo, que é o seu direito de consumidor que você tem que fazer valer. Um forte abraço a todos, vamos lá, firme e forte na luta. O ex-presidiário Ítalo Henrique dos Santos, de 26 anos, residente na primeira travessa da ladeira da igreja em Jaboatão dos Guararapes, foi baleado lá na ladeira da igreja em Jaboatão por elementos desconhecidos, levado para o hospital Jaboatão Prazeres, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Daniel Gomes dos Santos, de 35 anos de idade, residente na rua Nossa Senhora Aparecida, no Alto José do Pinho, zona norte do Recife, foi assassinado com 3 disparos de arma de fogo, um no pescoço, 2 no tórax, por 2 homens que diziam que só queria eles mesmos, só quero você. E esse crime aconteceu na própria residência da vítima, que estava acompanhada da mulher dele e de um amigo. Daniel Gomes dos Santos chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Um adolescente de 17 anos foi assassinado a bala em casa, morreu no sofá da residência na Rua dos Músicos, bairro Olaria, em Moema, ali na Vila do CSU. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia.
Aurenildo Feliciano da Silva, de 47 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na Rua da Boa Vista ou Rua da Baixa da Areia, em Joaquim Nabuco, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Wildenberg das Chagas Ferreira, de 34 anos, foi assassinado a tiros na Rua São Gonçalo, bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, por elementos desconhecidos. O Wellington dos Santos Félix, jovem com 18 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio 80, em São João, no interior do estado, por elementos desconhecidos, e ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Ailton Felipe dos Santos, de 25 anos, foi morto com disparos de arma de fogo na Rua Manuel Gomes de Brito, em Gravatá, por Marcos Alves da Silva e Jalisson Gomes da Silva, conhecidos pelos vulgos de Rodrigo Carpa e também Lalo. Segundo informações, esse crime tem ligação com as drogas. Os criminosos teriam sido presos em flagrante. O corpo de Ailton Felipe dos Santos foi encaminhado ao IML em Caruaru. Pablo Mateus Macário de Almeida, de 21 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Lídio Florentino ou Rua do Campo, no centro, em São José da Coroa Grande. Crime praticado por elementos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Jovem morre baleado no bairro do Vasco da Gama. Jovem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Final de semana violento no Cabo de Santo Agostinho, com 2 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. José Daniel da Silva, um homem com 53 anos de idade e profissão não informada, foi assassinado com tiros de pistola .40 na Rua Vila Maria, no centro, em Petrolina. Crime praticado por um elemento desconhecido. De acordo com informações, momentos antes ele havia discutido com a mulher dele. José Daniel da Silva, 53 anos, morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML. Gustavo Henrique da Silva Guedes de Arruda, 25 anos de idade, conhecido como Rato Branco ou Guguinha, foi assassinado a bala na Rua Jornalista Luiz do Nascimento, no bairro Novo, em Gravatá. A informação que ele seria usuário de drogas e um ex-presidiário por tráfico e que cometia roubos na comunidade. A polícia está investigando o caso. Anderson Freire da Silva, de 23 anos de idade, conhecido pelo vulgo de Besouro, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Rua São João, no centro, em Arco Verde, pelo elemento José Erison da Silva Santos, de 25 anos de idade, um ex-presidiário por homicídio que está foragido e teria sido uma briga por causa de drogas. A vítima foi levada para o hospital local ainda, mas morreu e o corpo foi removido para o IML em Caruaru. Nathan Lucas Barros da Silva, jovem com 19 anos, foi assassinado a tiro de espingarda na Rua São João, bairro Independente, em Toritama, por um adolescente de 17 anos que foi apreendido e autuado em flagrante por ato infracional. O corpo de Nathan Lucas Barros da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Zivaldo Mariano Moura da Silva, de 31 anos de idade, conhecido por Biá,
foi assassinado com tiro de grosso calibre no sítio Boas Novas, que fica na Tourada Irmãos Lourenço, no bairro da Boa Vista, em Bezerros. Crime praticado por elementos desconhecidos. No momento, o rapaz, estava colocando os animais em cima de um caminhão, estava trabalhando, quando acabou sendo assassinado. O Wellington da Silva, um rapaz de 32 anos, ele trafegava de motocicleta. Estava voltando de uma festa no município de São Joaquim do Monte, no agreste do estado, e na PS-103, município de Bonito, ele bateu violentamente numa árvore e morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Na BR-104, distrito Cachoeira Seca, em Caruaru, uma motocicleta bateu em um carro HB20 da Hyundai, um carro branco de placa não fornecida. A moto ficou totalmente destruída e o condutor morreu na hora. Júlio José da Silva tinha 26 anos de idade e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem sem nenhuma identificação foi encontrado morto, preso a uma vegetação, boiando em um rio, na rua Paulo Raposo, no município de Água Preta, na Mata Sul do estado. O Corpo de Bombeiros providenciou o resgate do cadáver, que foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Francisco Vailson de Lima Silva, jovem com 22 anos, ele trafegava em motocicleta, sofreu um acidente em um quebra-mola no sítio São Paulo, zona rural de Araripina, e acabou morrendo na hora. Samuel Gomes de Souza, 45 anos, este viajava em um Fiat Uno cinza de placa KFL 3736, que desgovernado capotou na BR-122 em Uricuri. Ele foi cuspido, foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. O cadáver foi encaminhado ao IML. O senhor Carlos Augusto de Souza Rodrigues, com 53 anos de idade, morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro não identificado. O acidente aconteceu na localidade Projeto Bebedouro, em Petrolina. Francinaldo de Brito, de 27 anos de idade, este morreu numa colisão entre duas motos na PS 630, no centro de Jupi. O outro motoqueiro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital local. Um homem com cerca de 50 anos de idade, trazendo apenas uma bermuda vermelha, foi atropelado e morto na BR-101, na rodovia Governador Mário Covas, em Palmares, por um ônibus que transportava evangélicos que iam para a usina Pirangi, em Palmares. O motorista do ônibus fugiu e o corpo do homem, ainda não identificado, foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Estão sintonizados com a gente aqui na Jornal Francisco e todo o pessoal na SDS. Chico Mora, no Jardim Atlântico, Olinda. Romão Cabeleireiro das Estrelas também está sintonizado com a gente. Hélio e Chica, do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco. Tonho do Caminhão está lá na Praça da Encruzilhada. A família da saudosa Alcidenira, na Rua São Francisco, em Peixinhos. Dona Lenira e as filhas Alcidenir e Alcidelina. Natanael Bezerra da Silva, de 27 anos de idade, residente na segunda travessa da Aurora, no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho, foi baleado na rua 15, na segunda travessa da Aurora, lá, por um adolescente de 17 anos que estava num mototáxi e fugiu em seguida. E a vítima foi socorrida no Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Quem está aniversariando? Mariane. Mariano é esposa de Marquinhos. O casal mora na rua Araçatuba, no bairro do Ipicep. Natália de Ia está completando 37 anos de idade, mora na rua Gravatá, em Peixinhos, Olinda. Telmo e Fábio Luiz Banja Fernandes. O Banja, eles são sócios da Associação dos Servidores da Polícia Federal do Estado de Pernambuco. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Hugo Santos de Araújo, João Arnaldo de Sá, José Ferreira da Silva e Orlando Soares Pereira. E também a médica doutora Cíntia de Cássia Santos de Andrade. João Batista Felipe dos Santos, de 36 anos, residente na Rua da Campanha, no bairro da Embiribeira, foi agredido a facadas na Avenida Gemily Fabre, no Ipicep, por Claudelon Silva Monte, de 35 anos, que foi preso em seguida, preso em flagrante. Ele foi quase linchado, inclusive pela população revoltada, e os dois, tanto o João Batista como ele, foram socorridos na unidade de pronto atendimento ao UPA da Embiribeira. E segundo informações, tudo começou
quando a companheira do autor, do agressor, teria dado um tapa no rosto da sobrinha de João Batista. Aí começou o rolo. Ivanildo André dos Santos, cidadão de 60 anos, foi agredido a golpes de faca durante uma bebedeira no Bar do Dito, que fica no bairro Santo Antônio, em Carpina, por um elemento desconhecido com ferimento no peito esquerdo. Foi levado para a unidade mista local. Agrício Evangelista de Paula, com 25 anos, residente na estrada da Macaxeira, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a facadas em uma parada de ônibus na Avenida General Manuel Rabelo, no bairro do Engenho Velho, por um elemento desconhecido que em seguida fugiu numa motocicleta. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre baleado no bairro do Vasco da Gama. Jaelson Nunes da Silva, de 21 anos de idade, residente na Ladeira da Vaca, no Alto Zé Bonifácio, zona norte do Recife. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na segunda travessa da escadaria da Rua Vanglória, no Alto da Foice, conhecido como Alto Nossa Senhora do Fátima, no Vasco da Gama. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação que ele seria usuário de drogas. O corpo de Jaelson Nunes da Silva foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Jovem assassinado a bala em Nova Descoberta. Everton do Nascimento Ramos, jovem com 20 anos de idade, lavador de carros, residente no Alto Jardim Progresso, em Nova Descoberta, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua da Molândia, lá em Nova Descoberta. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é de que momento antes de ser assassinado, o jovem havia saído de um chá de fraldas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E atenção! Final de semana violento no Cabo de Santo Agostinho, com 2 assassinatos. O primeiro crime aconteceu lá no bairro São Francisco. A vítima é Edivaldo José Guzmão, tinha 30 anos, morava na rua 31, lá no bairro São Francisco, e foi assassinado a bala quando estava em uma barbearia, esperando a vez dele, quando um elemento desconhecido invadiu o estabelecimento, meteu bala e matou o rapaz, fugindo em seguida em desabalada carreira. O corpo de Edivaldo José Guzmão foi encaminhado ao IML. O outro assassinato aconteceu na primeira travessa da Rua do Dendê, no bairro da Chavenequinha. A vítima, Cristiano Darmesian Domingos da Silva, jovem com 19 anos, que morava na Rua da Aurora, lá no bairro São Francisco, e foi assassinado com disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. E o corpo também encaminhado ao IML, depois do levantamento procedido por equipes do ICEI do IML e os tiros do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.